Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Augusto Rock e no vídeo de hoje vamos avaliar os 9 headsets aqui da Unicuma que a gente já trouxe para o canal. Então eu vou pincelar resumidamente cada um deles, as características de cada um deles, a minha opinião sobre cada um e também vou sanar as dúvidas que vocês tanto me mandam nos comentários. Então se você está pensando em adquirir algum dos headsets da Unicuma, deixa nos comentários aqui qual você mais gostou e se resolver comprar, deixa aí também nos comentários o seu feedback sobre o modelo que você adquiriu. E eu gostaria de deixar frisado aqui o link de cada um dos vídeos de unboxing desse headset citados estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então roda a vinheta. Então vamos lá, vamos iniciando então pelo K1B. Bom, o K1B eu trouxe na cor vermelha camuflada e ele é muito voltado para consoles no geral e celular. Não que ele não possa ser utilizado no PC, mas o foco, esse headset ele foi pensado principalmente para console e celular, tá bom? Ele tem um agudo um pouquinho acima dos demais da Unicuma, ele tem um agudo mais acentuado, então você consegue ouvir os passos, você consegue ouvir o tiro, mas lembrando também que todos os headsets da Unicuma são estéreo, eles não são 7.1, então eles conseguem sim te dar a direção ali de esquerda, direita, né, a questão do som, porém limitado ao estéreo, mas um bom estéreo, tá bom? Principalmente o K1B que tem esse agudo acentuado, você consegue ter essa direção aí dos sons de tiro, dos sons de passo um pouquinho mais claro, tá? Isso você utilizando no celular e no console vai ser perfeito. Por quê? Porque ele tem um cabo um pouquinho mais curto, então o comprimento de cabo dele é de 1 metro e ele tem um extensor para quando você for utilizar no PC de mais 1 metro. Então caso você queira adquirir ele para o PC, não tem problema. E também a questão dele não ter LED, então ele não vai ter aquela ponta USB que no caso de você utilizar no celular e no console não vai ficar sobrando aquela ponta USB ali atrapalhando. Outro ponto que eu gostaria de abordar dele então é o microfone. O microfone dele quando utilizado no PC com filtro fica magnífico, fica bem clara a voz, bem nítido e não tem problema algum de chiado nem nada, isso tratando com filtro. Sem filtro já tem um problema de chiado um pouquinho acima dos demais. Eu tenho uma média mais ou menos em 3 pontos, né? Quase sem chiado, um chiado aceitável e um chiado já muito chato. E no caso do K1B ele tem um chiado um pouquinho chato, tá? Então precisa estar utilizando os filtros se você for utilizar ele no PC. Entretanto, se você for utilizar ele no celular, como vocês podem ver nos testes que eu fiz em cada um dos vídeos, todos os vídeos tem esse teste de microfone com sem filtro e também no celular, tá bom? Então confira o vídeo na íntegra que aí você vai conseguir notar a qualidade do microfone de cada um dos headsets citados. O teste de microfone do K1B no celular fica perfeito, a qualidade de microfone dele fica perfeita no celular, então isso é muito positivo, tá bom? E por último então, a questão do conforto. O K1B ele é muito confortável nas earpads e na parte superior, tá? Pode ficar tranquilo que pelo menos para mim não tive nenhum desconforto e foi muito agradável a utilização. Com relação ao isolamento acústico ele já não é tão bom assim, porque as earpads são de tecido, porém a earpad é de 50 mm, né? O alto-falante é de 50 mm, então ela fica por todo em volta da orelha, ela não fica por cima da orelha, tá? Ela preenche aqui o espaço ao redor da orelha, então não traz nenhum incômodo, o que é maravilhoso, tá bom? Então essa foi a minha avaliação do K1B resumida para vocês, mas lembre-se, o vídeo na íntegra está aqui na descrição do vídeo. Bom, começando então pelo áudio, ele tem um áudio ok dentro do esperado ali para um headset na faixa de preço, então um áudio onde você consegue ouvir sua música tranquilamente, jogar, mas ele não tem um agudo, um grave, nem um volume estridente, nem algo assim que você fale, caramba, esse áudio é muito bom. Com relação ao conforto, pessoal, ele é extremamente confortável, muito gostoso de utilizar e também o isolamento acústico dele é simplesmente perfeito. Você imerge tranquilamente ali, o que acaba, como ele não tem um áudio tão grande, com esse isolamento acústico positivo, acaba que você tem uma experiência muito positiva, ainda que o volume não seja, como eu disse, muito alto, muito estridente, tá bom? Com relação ao microfone, se não for o melhor, ele é um dos melhores microfones que a Unicuma já fez. Você utilizando no PC com filtro, fica completamente limpo, sem filtro fica com um chiado muito baixinho, que nem incomoda, dá para usar ele tranquilamente até sem filtro, e se você for utilizar no celular, você tem a mesma experiência do que com o uso no PC com os filtros, então é perfeito, tá? Pode ir tranquilo, ele tem as earpads em corino e tem 50 mm de alto-falante, então cobre bem a orelha, então você vai poder
poder usufruir ele tranquilamente, com o máximo de conforto e com uma ótima qualidade de microfone, o que eu acho muito válido. O design dele também é bem bonito, então com certeza esse headset vai te agradar e muito. O K8 ele tem AirPad em corino e ele também tem 50mm, o que é muito positivo. Com relação então ao áudio, pessoal, ele tem um áudio um pouquinho acima até do que o K1B e o que o K5 apresenta. Então ele tem um grave um pouquinho puxado também, um pouquinho mais notório. Você observa um peso ali, uma batida muito mais presente no modelo K8, o que é muito positivo para você que quer ouvir música e tudo mais. Então eu indico ele mais para ouvir música, ou se você está pensando para adquirir para jogar, ele é um modelo que você vai ter uma experiência muito melhor se você estiver jogando um jogo single player, tá? Não aconselho o K8 para os jogos de FPS, porque quando você vai jogar um jogo de FPS, você precisa ouvir os passos, ouvir os tiros, para essa dimensão, e esses sons são agudos, então o grave, que é o som de granada, o som de alguns tipos de armas que utilizam, enfim, você vai ter um abafamento sobre o agudo, então você vai ouvir muito mais a explosão do que os passos e os tiros. Então eu aconselho mais para o single player, aí que você vai ter uma experiência muito melhor jogando esses jogos de modo história, tá bom? Então basicamente é isso a respeito do áudio do K8. Com relação ao microfone, ele tem um microfone muito positivo, acompanha ali a espuminha semelhante a essa daqui, onde cobre o microfone, então com filtro ele tem um áudio muito legal. Sem filtro ele já tem um chiado um pouquinho chato aí, semelhante ao K1B, mas no celular fica muito agradável, muito positivo e vocês vão gostar demais. Com relação então à AirPad, ela tem um isolamento acústico muito positivo e é um headset muito confortável. Não achei nada assim negativo no uso, pelo contrário, achei muito positivo de estar utilizando ali por um longo período. Bom, o K9, pessoal, o que eu friso muito é sobre a AirPad dele, que sem dúvidas é a melhor AirPad dos Onikumas. Ela tem uma espessura muito grande, a espuma é muito positiva, muito agradável, o que traz um isolamento acústico maravilhoso. Você pode passar ali longas horas que não te incomoda em nada. O único ponto negativo, aí já abordando o conforto, é com relação à parte superior, aqui a espuma superior, que ela sim me incomodou um pouquinho, então não dá para dizer que ele foi um headset perfeito, top 1, por conta disso. Acho que a parte superior ali eles pecaram, eles trabalharam muito bem aqui nas laterais do headset, mas na parte superior, infelizmente, eles pecaram aí na espuma desse headset, tá bom? Ele tem 50mm e ele tem um áudio um pouquinho acima dos demais. Nós temos 3 categorias, digamos assim, também de áudio, né? Para deixar bem claro para vocês. A gente tem um mediano que cumpre o que promete para a faixa de preço, um volume um pouquinho acima e um volume estridente positivamente. Então, esse K9 ele se encaixa perfeitamente nessa segunda categoria. É um volume muito positivo e o que se dá por conta também do isolamento acústico da AirPad, dando essa sensação de imersão muito maior e trazendo um volume um pouquinho maior sem o vazamento. Com relação ao microfone, ele é muito positivo, ele com filtro fica muito bom, porém, sem o filtro, infelizmente, ele peca bastante e fica semelhante ao chiado do K1B, que é bem forte, bem presente. Então, infelizmente, aí por essa questão do microfone e pelo desconforto aqui na parte superior, não dá para dar um top 1 para o modelo K9, mas com certeza o design me agradou bastante e se eu fosse comprar um Onikuma, eu pensaria muito no K9 e no K5 ali, eu acho que ficariam bem disputados entre os dois. Se você for utilizar o K9 no celular, vai ter um áudio perfeito, um microfone perfeito, maravilhoso de estar utilizando. Entretanto, todos esses modelos, né, que eu estou falando, que tem LED, tirando o K1B que não tem, todos eles no celular nem no console você vai ter a ponta do USB ali sobrando, então eu não sei se é válido tá adquirindo esses headsets se você vai estar pagando por um LED e não vai poder estar utilizando. Agora, se você vai utilizar no celular e no PC, mesclando entre os dois, aí é positivo, pode adquirir com certeza esses modelos com LED que você vai conseguir estar utilizando sem problemas. O K10, pessoal, ele é um headset que a aparência dele me agradou demais. O microfone é muito positivo, ele tem 50mm de diâmetro do alto-falante, então a aparência dele, você observa ele, é muito bonito, muito bacana. Entretanto, pessoal, ele eu acho que ficaria no penúltimo lugar ali para mim, porque o áudio dele, ele é dentro do esperado, né? Digamos, nesse nível 3 que eu coloco aí, você tá pagando por um headset que vai te transmitir o áudio e ponto. Não tem nada assim que você observe que seja, meu Deus, que chame atenção assim, né? E você fale algo além do que você espera, tá? Então ele entrega o que é esperado para a faixa de preço. Pro microfone é muito positivo, tem um áudio muito bom, um áudio limpo, quando você utiliza com filtro, mas quando você utiliza sem filtro, fica nessa mesma pegada de chiado. No celular fica muito positivo, mas aí entra o que eu detesto em um headset, que é o desconforto. A parte superior do modelo K10 é muito mal feita na minha opinião. Dói demais, pelo menos na minha cabeça doeu
demais aqui a parte superior. Parece até que nem tem espuma, nem tem estofado na parte superior. Parece que eu tava sentindo plástico. Então, infelizmente, você comprar um headset, por mais que ele fosse top, mas te causa um desconforto, você não vai conseguir usar, você vai ter uma experiência ruim. Então, isso não é agradável. Mas lembrando sempre que essa foi a minha experiência. Pode ser que para você aí seja diferente, então não dá para crucificar também o headset, beleza? Espero muito que vocês lembrem disso. É a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês, não é uma verdade absoluta, tá bom? O K11, ele é um headset que eu digo que fica ali no meio termo ali, da minha escala um top 10 aí, top 9, né, no caso, já que eu testei 9 modelos. Por quê? Ele tem um áudio muito bacana, pessoal, acima da média, assim como o K9, e te entrega ali um bom microfone, um bom isolamento acústico, porém ele é 50mm, mas as earpads, de alguma forma, elas não cobriram a minha orelha. Então ele causou um desconforto, um incômodo aqui nas orelhas e, como eu disse para vocês já, desconforto durante o uso de um headset ou de qualquer aparelho é sempre negativo, tá bom? Já com relação então ao microfone, abordando um pouquinho mais, ele tem um microfone muito positivo usando no PC com filtros, sem filtro tem um leve chiado e se você for utilizar no celular fica muito ok, muito positivo aí o áudio, parece que você está utilizando no PC com filtro, então é muito parelho, tá bom? E a questão aí do isolamento acústico é positivo, como eu já disse, então é um headset que fica nessa meio de tabela aí, mas que você pode ter certeza que é um bom headset que vai te entregar muita qualidade aí na questão de áudio, tendo esse volume um pouquinho superior, tá bom? Então vamos falar a respeito do K17, pessoal, que poderia ser o top 1, se não fosse o detalhe que eu vou passar para vocês. Mas vamos por partes. Ele é 50mm e também é de Corino. Com relação ao áudio, sem dúvidas é o melhor áudio dos modelos da Unicuma que eu já testei. Tanto em questão de volume, ele já tá na questão ali que eu digo que é o top 1 de volume, porque é um volume muito bom, excepcional, apesar de não ser 7.1, te entrega muito bem ali, um volume bacana, é pesado, o grave você sente muito bem ali a presença do grave, tá bom? Então ele sem dúvidas tem o melhor áudio dos Unicuma. Agora, o que ele tem de positivo no áudio, ele tem, infelizmente, de 2 pontos negativos. Primeiro é no microfone, que já não entrega uma qualidade muito grande, ainda que você utilize os filtros que eu costumo utilizar, que são 5 dB de ganho e ali os 50 dB a menos na redução de ruído no OBS Studio. Infelizmente, ele ainda apresentou um chiado. Retirando esses filtros, piorou a situação, o volume caiu um pouquinho, ficou um volume um pouquinho mediano, não um volume limpo, ao qual você consegue ouvir claramente, e também o chiado ficou muito mais presente, tá? Com relação ao uso no celular, já foi bem positivo, ele ficou muito clara a voz, então para uso no celular fica muito bacana a aquisição do K17. Com relação, então, ao conforto, ele me deu um pouquinho de desconforto nas earpads, mas trouxe um isolamento acústico muito positivo, principalmente até por conta aí da qualidade de áudio, te dá uma sensação de imersão absurda na utilização, beleza? Então o K17 ali tá entre o top 3, muito por conta aí dessa questão do áudio. Na minha opinião mesmo, fica o K9 e o K5 ali na disputa entre o primeiro e o segundo lugar. Eu acho que o mais equilibrado ali seria o K5 mesmo, na minha opinião, tá bom? O K19, pessoal, ele pra mim já é, eu acredito que o que menos me agradou. Ele agradou bastante na aparência, isso de fato ele é muito bonito, chama bastante atenção e é por isso até que é um dos vídeos mais acessados dos headsets da Unicuma aqui do canal. Entretanto, pessoal, ele é de Corino, mas já tem 40mm aqui de diâmetro do alto-falante e consequentemente da earpad. Então, ele não tem um áudio tão presente, ele entrega aquilo que deveria entregar pelo preço que custa e passando já para o microfone é um pouquinho abafado, se você utilizar os filtros fica um pouquinho abafado, não fica uma voz muito clara ali para você ouvir. Se você retirar os filtros já melhora um pouquinho essa questão do abafamento, fica um pouquinho mais claro, mais nítido de você estar ouvindo, entretanto o chiado já sobe e fica bem negativo o uso. Se você for utilizar no celular, já o microfone fica perfeito, não tem problema algum, fica muito boa a qualidade no celular. E com relação então ao conforto, pessoal, eu senti incômodo na parte superior e na parte das earpads, tá? Então isso de fato me desanima um pouco na hora de pensar em adquirir um headset desta forma. Muito por conta então dos 40mm. Então se você tem uma cabeça um pouquinho pequena ou a orelha um pouquinho pequena, então já o K19 já torna-se positivo porque não vai ter essa questão do desconforto. Vai te entregar ali um áudio, um volume dentro do ok, dentro do esperado, mas ainda assim tem a questão do microfone e tudo mais. Vai ser muito mais pela estética a aquisição de um K19 hoje em dia, na minha opinião, do que na questão do contexto geral ali do headset, do que ele vai te entregar. O K20
K20 é um headset muito especial, pessoal, porque ele também é de tecido semelhante ao K1B, que dentre todos esses que eu testei, só o K1B e o K20 eles são de tecido. Eu acredito que se você for buscar um headset de tecido que seja para utilização no celular e console, vai de K1B, mas se você quer um de tecido para utilização no PC, vai de K20, tá bom? Agora tratando então do áudio dele, ele é semelhante, muito semelhante ao K1B, tem um volume ok, dentro do esperado, mas você observa um agudo um pouquinho mais acentuado, um pouquinho mais presente no áudio dele, tá? E com relação então ao microfone, é um microfone muito positivo, agradável de se ouvir, mas também não é o melhor microfone da Unicuma, mas tá dentro ali do esperado, tá bom? Pode ficar tranquilo que você vai ter um áudio muito positivo utilizando filtro, e sem utilizar filtro vai ter um leve chiado ali de fundo, mas que não atrapalha muito na utilização. Se você está pensando em adquirir ele para uso no celular, pode ficar tranquilo que o microfone é maravilhoso, você não vai ter dor de cabeça nenhuma quanto ao uso. Com relação ao conforto, tem um conforto muito gostoso de estar utilizando ali, você nem sente ele, tanto na questão superior quanto nas earpads, que se encaixam perfeitamente, pelo menos na minha orelha, e só peca um pouquinho aí no isolamento acústico, que é graças a earpad em tecido. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês na escolha do seu headset da Unicuma. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço nos comentários se vocês têm o desejo que eu faça semelhante aos modelos da Havit que eu trouxe no canal e aos modelos da Knup que também estão aí bombando aqui no canal nas buscas, tá bom? Eu só tenho a agradecer a todos vocês e espero muito que eu possa contar com o seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para fortalecer a gente aí e a gente conseguir alcançar a meta de finalizar este ano de 2021 com 10 mil inscritos. Eu conto muito com a sua ajuda e é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e fui!